Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos falar do que nós podemos tirar de insight, de aprendizado do Lean Canvas. Nos blocos anteriores, nós falamos do porquê utilizar e como utilizar. O Lean Canvas ele é composto de 9 quadrantes. Como nós vimos, você vai começar pelo problema e pelos segmentos de clientes. No problema, você vai citar quais são os 3 principais problemas que aquele segmento de mercado tem. Não são todos os possíveis problemas, são os problemas que você já validou ou que você está validando. Cite apenas 3. Também é importante notar que ao final do quadrante tem os problemas existentes, as alternativas existentes. Isso é muito interessante para você entender como os usuários atualmente resolvem esse problema. E você vai também identificar o que você precisa fazer para tirar o usuário dessa zona de conforto. Segmento de cliente. Segmento de cliente, você vai citar quem são, qual é o mercado. Tenta não ser tão amplo como, por exemplo, professores. Mas tenta não ser tão curto como professores de segundo grau, de inglês, do colégio tal. Tentem achar o mesmo termo. Qual é o perfil de cliente? Alguma coisa que dá para a gente imaginar até uma pessoa, mas não uma única pessoa, mas várias pessoas. Observem também que do segmento de cliente tem lá embaixo o Early Adopters, significa os entusiastas. Qual é o perfil dentro do segmento de cliente que podem ser os seus primeiros clientes? Esses caras são preciosos. Eles vão te dar muito insight de como você pode montar a sua startup. Depois você vai para a solução. Novamente, cite apenas as 3 principais soluções. Não cite todas as possíveis soluções. Cite a que você já validou ou que você está validando nesse momento. As soluções. Tenta traduzir isso para a proposta única de valor. Crie uma frase que demonstre o que você gera de valor para os seus clientes. Canais. Nos canais, você vai mostrar como você entrega essa proposta de valor para o cliente e como você apresenta essa proposta de valor para os seus clientes. Métricas-chave. Nas métricas-chave, descreva o que te mostra que os clientes estão entendendo, ou que aquilo ali é uma dor, ou que aquilo é uma solução, ou que essa proposta de valor única realmente agrega valor para ele. Tenta identificar, são entregas, são aulas, são produtos que você está vendendo, é receita. O que te mostra que a sua startup, de fato, está entregando valor para os seus clientes. Fontes de receita. E tenta entender como os seus clientes podem fazer pagamentos para você. Se você já está recebendo, já tem uma ótima informação. Mas se você ainda não está faturando, qual é a sua principal hipótese? Como você vai fazer dinheiro? É subscrição? É taxa de intermediação? Como esse cliente está disposto a fazer o pagamento pelo valor e serviço que você vai entregar? Estrutura de custo. O que você vai precisar montar para entregar essa proposta de valor para esses clientes, para eles te pagarem esse valor que você espera? Ali tem que estar o entendimento de quais são as estruturas de custo e qual o custo, o valor monetário. E aí você vai começar a compreender qual é a vantagem justa, qual é o trabalho, qual é a barreira de entrada que você vai ter que criar para que outras pessoas não copiem a sua ideia. É o último estágio, mas você vai precisar saber qual é o seu diferencial, como você vai criar o seu diferencial. Com essas informações, você vai ter vários insights. Um deles é, por exemplo, fazer uma análise de risco. Por exemplo, uma análise de risco que você pode fazer é o risco de produto. Uma vez que você saiba qual é o problema, qual é a solução e qual é a proposta de valor que você tem que fazer e quais são as métricas-chave, você vai entender qual é o caminho crítico do seu produto, do que você precisa criar para que as pessoas parem de usar o que elas estão utilizando hoje e passem a utilizar o seu produto. Vai ficar muito claro para você. Assim como o risco de cliente vai te mostrar qual é o seu mercado, qual é o tamanho dele, quem são os entusiastas e como você chega até ele. Assim como o risco de mercado vai te mostrar os clientes, como os clientes utilizam hoje, como os clientes resolvem esse problema hoje, quais são as fontes de receita que você está trabalhando
e qual é a estrutura de custo. Você vai começar a avaliar se isso é viável. Essa estrutura de custo vai me permitir gerar essa receita e os clientes vão mudar a sua alternativa do que eles fazem hoje para o produto ou serviço que vocês estão propondo. Você também vai entender no Lean Canvas vários insights. Por exemplo, como você se defende, qual o tamanho do seu mercado, como você vai crescer desse mercado e qual a margem que essa empresa pode gerar. Você também vai entender com o Lean Canvas o que você está prometendo. Vai ficar muito claro para a empresa o que você está prometendo para esse segmento de cliente e como você vai gerar receita. Então é isso, gente. O Lean Canvas ele tem a proposta de finalizar a fase de descoberta. Nós falamos sobre o que é o Lean Canvas, como utilizar o Lean Canvas e o mais importante, por que utilizar o Lean Canvas. Ou seja, ele é importante para mostrar que a fase da descoberta foi finalizada e que você está pronto para iniciar a fase da validação, que é justamente o momento em que o cotidiano está preparado para fazer o investimento na sua startup e apoiar você para fazer a validação do seu projeto. Obrigado.